Saudações a todos! Então, vamos para mais um vídeo sobre leitores eletrônicos, mas dessa vez, considerando um outro vídeo do canal sobre por que eu não uso Kindle, eu queria contar um pouco da experiência que foi ficar mais de 6 meses, já está quase 8 meses, sem usar o iPhone, substituindo por um smartphone de e-ink. Só para colocar um background, utilizo equipamentos da Apple há uns bons anos, pelo menos desde 2011. Eu demorei até propriamente a entrar no mundo de iPhone. Acho que o meu primeiro iPhone foi 2010. E, obviamente, é um equipamento excepcional, né? Apesar do preço, ele tem uma funcionalidade, portabilidade, a qualidade de aplicativos é algo assim incomparável. Mas, nos últimos anos, surgiu umas outras opções, né, em relação à tecnologia de e-ink, que, para quem ainda não está habituado, tem vários vídeos aí no canal sobre leitores e até equipamentos com perfis diferentes de uso com tela de e-ink, como monitores ou mesmo leitores do formato de smartphone. Mas eu acabei deixando de usar, no final do ano passado, o iPhone para poder usar um Hisense chamado Hisense A5 Color. Um pouco antes eu estava com um uso misto com o Hisense Touch, que é só um player de música e com leitor de livros. E depois peguei o A9, que é o Hisense A9, que é o último smartphone que a Hisense fez, mas ele tem uma característica que não tem Google Play de fábrica. Então eu acabei optando o que objetivamente seria um certo downgrade, porque o A5 é mais antigo, tem conexão, por exemplo, micro USB e não USB-C, que é o padrão atual, que é, por exemplo, um dos motivos que até me desanima em relação ao próprio iPhone. A gente espera que no iPhone 15 passe a ser USB-C, então você começa a ter vários equipamentos só com carregamento e conexão USB-C. Mas como eu estava usando o cabo Lightning e que estava sendo desnecessário, eu acabei, vamos fazer um teste, ficar sem o iPhone e vou usar o Hisense. E aí acabei optando pelo A5 Color, primeiro porque tem o Google Play, segundo para ter a experiência de cor ainda dentro do smartphone. É claro que tem uma questão talvez assim de contexto, né? Inegavelmente um smartphone no seu bolso com conexão 4G, 5G, Wi-Fi e a conexão, obviamente, aos aplicativos mais interessantes, assim, principalmente redes sociais, você tem um fenômeno, obviamente, de talvez vício de dopamina, né? Em maior ou menor grau, as pessoas ficam entediadas, estão numa fila, estão no elevador ou qualquer outro momento, talvez de tédio, tira o celular para dar uma olhada, para ver notificação, para ver alguma rede social, para ver mensagem, para ver e-mail. E eu estava percebendo que esse é um comportamento, vamos dizer, tóxico para mim e para a maioria das pessoas. Então eu falei, talvez, e eu uso pouco a rede social, mas aí eu pensei, vou fazer um teste de substituir, então, uma certa desintoxicação do smartphone para poder pegar um outro equipamento que tenha ligação do celular, porque comunicação é importante, se não imprescindível em alguns casos, que tenha o WhatsApp, que tenha o serviço do Google, Google Maps, ou mesmo o Gmail, ou o YouTube, que tenha isso se eu precisar, mas que não seja o mais importante. O equipamento ele vai ser secundariamente um elemento de consumo de mídia e primariamente para leitura ou para escutar música, que é uma coisa que eu gosto. Então, encontrei o Hisense A5 Color que preenchia esses quesitos. Então, tem algum bom tempo que eu estou usando, quase aí 8 meses. E o que eu queria colocar assim, essa experiência sem usar o iPhone e passando a usar um smartphone de tela de e-ink. O que aconteceu? Basicamente, eu tinha que, vamos dizer, matar algum tempo, eu ia abrir um livro que eu estava lendo ou escutar
uma música, mas não ia para o comportamento padrão de olhar rede social, ou mesmo mensagem, ou vídeo do YouTube. Porque a tela de e-ink, por mais que ela seja visível, ela não é sedutora ou estimulante ao ponto de fazer que você queira, ou se, vamos dizer, entretenha realmente com a qualidade de imagem. Porque a qualidade de imagem no e-ink é bem inferior a qualquer tela de LED, OLED que queiram. Então, eu passei a utilizar o equipamento portátil muito mais ou para leitura ou para escutar música, ou os dois ao mesmo tempo, que é o mais comum para mim. É claro que tem alguns prejuízos? Sim, tem. Por exemplo, em viagem eu achei que o Hisense deixa a desejar, mesmo com a vantagem de você poder ler sobre a luz do sol, o que às vezes no celular normal é difícil, você tem que colocar a luminosidade máxima, mas ele não é tão rápido. Então, assim, para você utilizar, por exemplo, o Google Maps, fica um pouco, não vou dizer que é lento, mas é uma outra experiência de orientação. Então, para você poder girar propriamente o mapa, ele não é a coisa mais fluida. Então, você acaba tendo que ir um pouco mais lento, um pouco mais de adaptação. Mas, para a finalidade de afastar, para matar tempo com scrolling, né, em rede social, YouTube, ou mesmo ficar o tempo todo vidrado em responder mensagem do WhatsApp, isso, de certo modo, reduziu assim, significativamente. Então, eu acabei, nesses últimos meses, utilizando muito mais o Hisense como equipamento portátil para poder, se necessário, fazer algo assim, estou numa fila do consultório médico, eu vou ler um livro lá com qualidade. Ah, dá para fazer isso no iPhone? Dá. Mas possivelmente vai ter alguma notificação ou algum outro mecanismo de aplicativo que vai te puxar, né, te fisgar para poder fazer, que você vai direto para aquilo. Né? Você vai abrir alguma rede social. No meu caso, com o Hisense, vou abrir ele, geralmente vou o quê? Para o aplicativo de música e direto para o aplicativo de leitura de livros. Então ele funciona com o Google Play, você pode colocar um leitor de PDF, ou mesmo Call Reader, que abre assim, infinitos formatos de texto, você consegue marcar, sincronizar com o Dropbox e fazer assim, propriamente, vamos dizer, a conexão entre os seus equipamentos. E aí, se precisar de outros aplicativos, também é possível por conta da Google Play Store. E, secundariamente, o que eu fiz? É lógico, tem muito aplicativo do iPhone que é bom, né? Inegavelmente. E aí, de equipamento secundário, passei a usar o iPad mini, que é um outro equipamento, vamos dizer, de uma outra proposta, né? Não, pelo menos o meu não tem conexão 4G, só Wi-Fi, mas tem a caneta, então, quando vai anotar alguma coisa, tem a caneta, a Apple Pencil, que é algo que não tem, por exemplo, no iPhone, e acho que isso também é bom colocar. Então é um equipamento maior, mais barato do que o iPhone, com o mesmo processamento do iPhone 14. Coloquei uma película com Paperlike para poder escrever com uma textura melhor, mais próxima de papel. Então, e é um equipamento que é de uso secundário, ele fica na bolsa, ele não vai ser propriamente para colocar no bolso, né? Por mais que tenha vídeos no YouTube de gente tentando substituir o celular por um iPad mini. Eu acho que, no meu caso, eu acho que não é viável. Mas a substituição primária pelo Hisense, um uso como secundário de consumo de mídia, né? Porque, inegavelmente, ver vídeos do YouTube no iPad mini é muito mais agradável, eu diria mais agradável que o iPad Pro, de 12.9 polegadas, que a tela é maravilhosa, mas é pesado. Aqui você segura com uma mão, é muito mais confortável. Então eu diria assim, substituir por dois equipamentos? Não. O uso primário foi substituído apenas pelo Hisense. Como tablet, que o iPhone não substitui um tablet, como tablet, o uso secundário ficou muito com o iPad mini. Bom, é uma solução viável para todo mundo? Diria que não, mas talvez não seja um raciocínio que deva ser feito, né? Será que o meu consumo de rede social, ou vamos dizer, o meu sistema de recompensa, ou de sistema de dopamina, não está demasiadamente viciado por ficar vidrado demais com o smartphone, principalmente o iPhone ou um Samsung mais avançado?
talvez seja um caso, assim, se aquilo está te preocupando e está te incomodando, talvez procurar um equipamento de AINC menor, como o Hisense, e acredito que no futuro a própria Boox vai entrar, teve o lançamento nesse mês de julho do Boox Palma, que é um leitor com tamanho de smartphone, que inegavelmente cabe no bolso e é muito mais portátil do que um tablet de 7.8 polegadas, na verdade 8.3 polegadas. Então, ainda o formato do smartphone é um formato que é interessante para uso, mas que pode ser substituído, como diz, primariamente por um outro smartphone de AINC ou secundariamente com até um tablet um pouco menor, né? Como seria o caso não de usar um iPad mini, mas de usar, por exemplo, um Boox Nova Color, Tab Mini Color, ou mesmo um leitor preto e branco com o Page, como o Leaf 2, com o Likebook M7, com o próprio Likebook M6, que são leitores pequenos, portáteis, que caberiam no bolso ou numa bolsa, sem incomodar, e aí você substitui propriamente, vamos dizer, para usar o tempo morto com algo mais interessante. Além da leitura, esses aplicativos como podem ser instalados também outros aplicativos Android, você conseguiria, por exemplo, instalar um Anki, Flashcards, um Obsidian, ou até um Duolingo para aprendizado de línguas. Mas aí, vamos dizer, a curiosidade, as possibilidades de uso, cada usuário que vai dar. Mas enfim, essas seriam as minhas impressões após 6 meses de uso do Hisense como smartphone principal, deixando o iPhone de lado. Talvez no futuro, se voltar o USB-C, e tiver um preço razoável, eu volte para o iPhone. Mas essa experiência de ficar com o smartphone de AINC foi e está sendo extremamente interessante. Ok? Então, até a próxima.